Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live da tarde de hoje. Vamos falar sobre o alto clamor. Tomara que todos estejam bem aí. Creio que mais alguns ainda entrarão daqui a pouco. Queria convidá-los a fechar os olhos para nós fazermos uma oração, para nós iniciarmos o estudo. Vamos lá? Santo Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo, por termos, Senhor, a oportunidade nesse sábado nos reunirmos através do Zoom para estudarmos um pouco mais sobre esse tema importante, o tema do alto clamor. Queremos convidar o Teu Espírito Santo para ser o nosso professor nesse momento, para nos guiar ao falar e também ao ouvir. O Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos assim estar atentos para receber as Tuas verdades, compreendermos as lições e buscarmos, Senhor, colocar em prática, acima de tudo, dando os passos necessários para nos prepararmos para este grande evento. Seja conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa tarde a todos, né? Nós estamos felizes com o feedback de cada um de vocês que deram lá no grupo sobre esse estudo e o desejo da gente continuar, né? Continuar estudando sobre a palavra de Deus, sobre o espírito de profecia e cada vez mais a gente ir se unindo aí nessa última obra. Nós temos algumas passagens que falam sobre esse evento, certo? Aliás, são várias passagens, várias citações de Ellen White, ok? Lá no grupo a Ellen falou sobre a questão das citações e tal. A gente sempre dá as citações no final, né? Mas antes a gente espera verdadeiramente que vocês tragam coisas novas, que possam ali também nos ajudar, né, nesse estudo. Então, eu vou ler alguns textos bases aqui na Bíblia. Eu queria começar. Nós falamos sobre a chuva serôdia, né, semana passada, e ela meio que está interligada ali com esse tema de hoje, que é o alto clamor, certo? Eu só queria fazer uma correção. Eu não sei se foi o que eu falei e tal, mas se eu falei, eu só queria corrigir. É sobre a chuva serôdia. Depois eu fiquei pensando nisso, né? Da chuva serôdia, a chuva temporã, ela vinha quando para preparar ali a semente, né? A terra, a semente, a chuva serôdia, ela já vinha para fazer essa semente brotar e dar força e fazer essa semente virar uma planta ali, né? Uma árvore e dar os seus frutos, ok? Então a gente vai ver sobre isso, sobre esses frutos de hoje, sobre os frutos do alto clamor, os frutos do Espírito Santo que vai nos ajudar nessa obra final, ok? Eu queria ler um texto aqui, depois nós vamos ler outros, mas é sobre a parábola das 10 virgens, ok? Mateus 25, verso 1 em diante. Só um conselho para vocês, eu não sei quantos ainda não têm o aplicativo da Ellen White, ok? Mas aqueles que não tiverem, baixe o aplicativo. Na internet você pode também entrar lá no Centro White e fazer essas pesquisas. O que eu faço? Quando eu estou assistindo um estudo, um sermão, alguma coisa assim, eu pego e anoto uma parte da citação que foi dita ali, certo? Porque geralmente a pessoa fala, livro de eventos finais, página 65. Quando a gente vai já nesses livros que já são as compilações, outras edições, a gente se perde, a gente às vezes não acha. O que eu faço? Eu anoto uma parte da citação ali, ok? Que seja interessante, eu vou no aplicativo e faço a busca por palavra, por frase, para eu achar essa citação no livro, certo? É uma dica para vocês aí. Espero que todos estejam anotando também, ok? Outra questão também que a gente tem percebido nas lives, antes de eu ler aqui o texto,
é que, por exemplo, a gente vai estar assistindo uma escola sabatina, a gente vai estar assistindo um culto. O que a gente tem percebido é que, ainda bem que hoje, né, eu espero que nem ninguém esteja assim, mas a gente tem percebido as pessoas desleixadas, deitadas, às vezes com roupas inapropriadas, assim. A gente já viu até gente de camisola deitada assistindo um estudo da escola sabatina. Então, a gente aconselha que você esteja preparado como se fosse no culto mesmo, na presença de Deus ali adorando, né? Enfim, vamos ao texto bíblico aqui. Mateus 25, verso 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não é para que nos não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram-se as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Né? Eu queria fazer algumas perguntas aqui para vocês. Na verdade, perguntinhas simples. Deixa eu só ver se eu coloco aqui luto como anfitrião. Vocês podem usar o chat aí, ok, para responder. Quem é que... Nós sabemos que o noivo aqui é Cristo, né? E a noiva, quem seria essa noiva aqui? Quem poderia responder aí no chat? Ou pode levantar a mão aí para a gente habilitar você. A noiva aqui, a Fábio está falando que é a igreja, né? Nós, Jéssica, nós, Ellen, igreja, a noiva somos nós. Muito bem. E quem são as virgens? Quem são as virgens? Podem responder aí. Esse é o momento que trava. Você está como ancião aí, né, Guto? Tô Ou ancião, como anfitrião, né? também. E aí, alguém responde quem são as virgens? Davi Fernandes, são os que já esperam no Senhor. Fátima Guerreiro, o povo, as pessoas. Ellen, o reflexo espiritual da igreja. As virgens somos nós. Eita, agora complicou aqui. Jonatas falou que as virgens somos nós, né? Então, a noiva e as virgens são as mesmas pessoas, é isso que vocês estão falando? Alguém quer que a gente abra o áudio aqui para você falar? Não se preocupe que hoje nós temos tempo. Alguém quer levantar a mão aí, quer falar alguma coisa, quer contribuir? Se alguém quiser, consegue ligar o microfone aí para falar. É só habilitar aí, então, e você fala.
Se a noiva somos nós, as virgens somos nós também a igreja. A Fábio colocou aí que as virgens também somos nós, só que a gente está distinguindo os dois grupos, né? Os salvos e os perdidos. Mas aí a gente lembra que uma parte das virgens, elas entram com o noivo, né? São as prudentes. Então aí... Não, eu acho que eu entendi o que ela está querendo dizer. Quem é que falou? Eu não entendi. Muito bem, queridos. Imagina, né? Eu até vi, não lembro aonde, ou não sei se eu li, mas deixa eu ver aqui. Brenda Nogueira, né? As virgens são o povo de Deus, mas em algum momento parte desse povo de Deus não preparou o azeite. Isso. Imagine o casamento, né? Onde está ali um grande pastor e, e aí ele fala assim, o noivo pode beijar a noiva, né? E aí quem vai beijar o noivo, na verdade, são as convidadas. Já imaginou essa situação? Na verdade, a noiva, quem é a noiva? Qual passagem da Bíblia que fala quem é a noiva de Deus? Só estou ajudando vocês a raciocinarem um pouquinho, ok? Alguém sabe dessa passagem que mostra qual é a noiva de Deus, num sentido mais amplo? Vou ler aqui. Apocalipse capítulo 21, né, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ok? Então, a nova Jerusalém, ela é a noiva do Cordeiro. Quando ele está preparando um lugar, está preparando um banquete, ok? E nós somos os convidados, ok? Quando ele falou de uma parábola lá do dos convidados para as bodas, né? Então estava tudo preparado, porém ali muitos dos convidados eles não aceitaram, certo? Eles tinham outras coisas para fazer, então ele mandou os mensageiros para ir para os becos, os valados, né, para ir com os mendigos e tudo mais, porque tinha que ter a festa das bodas. E ali, quando todos adentraram, tinha uma pessoa que foi chamada a atenção que não estava vestida com os trajes que tinha que ser e tinha que ter ali para as bodas, ok? Então, as virgens somos nós, certo? É a questão do joio e do trigo, certo? A noiva é Nova Jerusalém, certo? Em outro momento a gente pode estudar melhor sobre isso, ok? E qual momento esse atalaia aqui fala eis o noivo? Em que momento é falado pelo atalaia aqui eis o noivo? Mas é à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Para ajudar a entender aí, ele anuncia que o noivo está vindo, mas na verdade o noivo ainda não vem, né? Ainda tem um tempo de tardança aí. Justamente. Alguém responde aí? Alguém quer responder? Uma pergunta, guerreiro. Eu não sei, tu entraste agora, foi? Foi. Não, Na tá parábola falando. das 10 virgens, quem é o atalaia
né, que diz: eis o noivo sair ao encontro. Em que momento é dada essa mensagem? Isso aqui é só nossa introdução para o nosso estudo, ok? Davi Fernandes, uma pergunta. Se os mensageiros foram chamar os mendigos e pessoas no meio do caminho, por que é cobrado a um suas vestes? Porque foi-lhe oferecida as vestes, ok? Isso. O pai do noivo, Passa lá. ele oferecia as vestes para aqueles que participavam do casamento. Então, aquele foi um que não aceitou a veste. Isso aí a gente pode conversar no outro momento. Como nós falamos, tem o estudo do reavivamento e reforma que a gente pode preparar, ok, para a gente estudar isso à parte. Seriam dos anjos do Apocalipse? Sim, mas em que momento é dada essa mensagem, ok? Qual é o momento que é dada essa mensagem? Em que momento da história isso aconteceu? Isso. Aconteceu ou vai acontecer, né? Olha a Brenda aí, muito bem. Muito bem. Essa é uma mensagem que já foi pregada, creio que na dos sete, na dos selos abertos. Essa mensagem ela já foi dada ali, né, por volta de 1844, onde mostra, na verdade, muitas pessoas colocam esse texto para a vinda de Jesus, ok? E na verdade esse texto ele foi justamente no grande desapontamento, certo? Aonde as mensagens elas começam, as mensagens dos três anjos do Apocalipse 14, elas começam a serem pregadas, ok? Então, o que aconteceu ali? Ellen White ela relata, eu tinha separado o texto aqui, mas como eu estou com a live no tablet aqui, agora eu não vou conseguir mexer nele. Mas Ellen White fala que essa mensagem ela foi dada, muitos aceitaram e continuaram, ok, no caminho, se preparando, mas outros rejeitaram a mensagem. É claro que essa parábola ela não é especificamente somente para aquele momento, certo? Mas é uma parábola que se estende aos nossos dias até a vinda de Cristo, ele entrando nas bodas com as virgens prudentes, certo? Então, três mensagens elas começaram a ser dadas, né? Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante, mostra do verso 6 e 7, mostra a mensagem do primeiro anjo, a verso 8 mostra a mensagem do segundo anjo, e do 9 até 11, 12 aqui mostra a mensagem do terceiro anjo, certo? Essas mensagens elas começaram a ser dadas em 1844, sendo que, abrindo um parêntese aqui, a primeira mensagem ela foi uma mensagem forte, certo? Aqui fala assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Mostrando aqui que um juízo estava começando, mostrando aqui que nós temos um Criador e nós devemos nos voltar para esse Criador, obedecendo os seus mandamentos, principalmente o sábado. A segunda mensagem já fala assim: seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa mensagem ela não foi tão potencializada, a gente já vai ver mais tarde por que isso. A mensagem do terceiro anjo, verso 9, diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Veja que no primeiro fala que dizendo em grande voz, no terceiro também fala dizendo em grande voz. Se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Certo? A massa do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum.
nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, essas mensagens, elas vão se potencializar nos últimos dias, ok? Mas, enfim, diante de todo essa introdução, né, nós vamos ver aqui o que realmente é esse autoclamor, o que produz frutos desse autoclamor, ok? Pode seguir, Guto. Eu posso seguir? Então vamos lá. Então, olha só, aqui no livro O Grande Conflito já, Eventos Finais, capítulo 14, a irmã White, ela explica que para nós que Deus ele tem pedras preciosas, né, filhos seus, em todas as igrejas. Né, em cada igreja ele tem os seus representantes, são pessoas sinceras, né, que nós conhecemos, que estão lá. E aí ela comenta aqui nesse primeiro subtítulo que essas pessoas ainda não receberam verdades especiais dos nossos dias, a verdade presente, ainda não foi apresentada de uma forma que trouxesse a elas, isso são vários exemplos, né? Trouxesse convicção suficiente para que ela tomasse a decisão de sair de lá, né? Isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa, quem sabe até receber um estudo bíblico, ainda não tomou a decisão e já está perdida, né? Há centenas de pessoas que ainda não ouviram algo que foi suficiente assim para que ela tomasse a decisão. Até aqui no último parágrafo do capítulo, a White também fala isso quando ela fala sobre a circulação do livro O Grande Conflito. Né? Ela fala assim, ó, os resultados da circulação desse livro não devem ser julgados pelo que agora aparece. Por intermédio de sua leitura, algumas pessoas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Número muito maior, porém, que o ler não tomará sua posição até que veja que estão ocorrendo os próprios eventos neles preditos. Então, ela está colocando aqui um cenário de grande mudança, né? Muitas pessoas, ela fala, mesmo aqueles, sei lá, que não são da igreja, mas têm tido acesso a esse livro e leem o livro, eles ainda não tomam a decisão, isso vai ficando para depois, e isso vai acabar acontecendo em um momento em que eles acabarem vendo que aquilo que está escrito no livro realmente está acontecendo. E aí eles vão tomar essa decisão. Né? Então, ainda haverá muitas pessoas, é aquela passagem famosa que Jesus fala, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E muitas virão. Né? Então, há pessoas espalhadas em outras igrejas protestantes, há pessoas espalhadas em outras igrejas católicas, né? Muitas das quais ainda ouvirão o famoso chamado lá de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Agora, um detalhe interessante que a gente tem aqui, que o Lucas comentou para a gente. A gente vê a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14:8, que não foi anunciada em grande voz, né? Mas a mensagem é: caiu, caiu Babilônia. Quando a gente vai lá em Apocalipse 18, a gente percebe a repetição dessa mensagem. Agora, porém, com algumas coisas a mais acrescentadas nela. Uma delas é que agora ela é anunciada em potente voz. Aí eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá, e aí eu vou dar só uma pincelada rápida aqui, e depois o Lucas vai avançar no assunto. Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou, olha, com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Veja o texto muito parecido de Apocalipse 14. Só que agora ele acrescenta, ó, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E aí ele retoma o texto de Apocalipse 14:8. Você pode até fazer as duas leituras depois para você ver. Aí no verso 3 ele retoma a segunda mensagem angélica. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição.
Então a mensagem começou a ser pregada em 1844, caiu Babilônia, só que o fato de o escritor bíblico repetir caiu, ele está querendo dizer que isso é uma queda progressiva, não acontece em um momento só. Então, essa queda, ela vem ocorrendo aos poucos e ela vai piorando conforme o tempo vai passando. Quando a gente chega aqui em Apocalipse 18, que é o momento que a mensagem é anunciada em uma potente voz, ou seja, um alto clamor, aqui a gente vê que a situação dela piorou bastante. Ela se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, ou seja, dentro dessas igrejas, o espiritismo se infiltrou, está ali dentro da igreja, essas manifestações místicas, espiritualistas, né, essas experiências sensacionais que mexem com a mente, essas pessoas começaram a entrar na igreja e aí ela chegou ao ponto de se prostituir com os reis da terra, ou seja, poderes políticos, mistura da igreja com o Estado. Então a situação da igreja é que realmente piorou demais. E aí por isso agora a mensagem se torna potente, porque agora de fato ela caiu e essa mensagem precisa ser anunciada. E aí, aqui no Eventos Finais, a irmã White comenta assim, ó, na página 114, é o início do capítulo 14, o segundo subtítulo, A Queda de Babilônia ainda não é completa. E ela fala assim, olha, ela comenta o texto bíblico. A todas as nações deu Babilônia a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Como isso é realizado? Forçando as pessoas a aceitarem um falso sábado. Aqui tem o primeiro ponto. Então, isso a gente já vê acontecendo. Igrejas protestantes ensinando que o dia de guarda é o domingo. Ela está dando o seu vinho para beber. Aí ela segue no outro parágrafo. Contudo, não se pode ainda dizer que a todas as nações deu a beber do vinho. Ainda não deu a beber a todas as nações. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado de forma generalizada. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14 ainda está no futuro. Quando que a queda ela se consuma? É o que diz o próximo parágrafo. Quando que os seus pecados se acumularam até o céu? Quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. Aí os seus pecados terão se acumulado até o céu, a sua queda terá sido definitiva, e aí sim acontece a passagem de Apocalipse 18. Muito bem. Então, o que seria esse autoclamor, né? O autoclamor, ele é produzido pela chuva serôdia, né? Aqui no verso 1 do capítulo 18, que fala, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com sua glória, né? Aqui, a descida do Espírito Santo sobre os seus servos, sobre os fiéis de Deus, vai fazer com que aquilo que foi preparado em nós nesse tempo de chuva temporã, ok? Vai brotar. Os comentaristas, né, sobre os textos bíblicos falam que eu que tenho vergonha de fazer, de pregar, né, eu vou pregar. Eu que tenho vergonha de entregar um folheto, eu vou entregar. Nós não vamos perder tempo como nós temos perdido, né? A gente pode observar que geralmente, eu vou generalizar aqui, geralmente as nossas conversas quando a gente ou está em família ou quando a gente encontra os amigos, principalmente aqueles que não estão na igreja, que não são da igreja, né, que não professam nossa fé, geralmente são conversas seculares, né? Conversas sobre política, futebol, tantas outras coisas, mas a gente deixa passar aquela oportunidade de falar de Cristo. E quando essa chuva ela cair, esse autoclamor vai produzir justamente essa produção. A gente vai querer entrar em contato com as pessoas já para falar das mensagens angélicas, ok? Nós vamos ser impulsionados para isso.
Então, daí a importância do nosso preparo hoje, né? Deixa eu ler um texto aqui para vocês. A Fé que eu vivo fala assim: deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade, deve o coração ser esvaziado de toda a mancha e irritação do espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora, mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporânea. Só os que tiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber luz maior, a não ser que nos estejamos desenvolvendo das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discernimos nem a receberemos. Isso aqui foi lido na semana passada. Então, nós precisamos desse preparo, ok, para a gente poder sair e pregar. Só que essa ação, como eu falei, é uma ação do Espírito Santo. Ele vai nos impulsionar, ok? E mais à frente, nós vamos tratar aqui de um assunto, né? Como é que... Minha internet aqui está ruim. Tudo aí, direitinho? Tá oscilando um pouco. Oi? Tá oscilando um pouco. Travou aqui. Está oscilando? Olha a Esther. Travou. Deixa eu ver aqui rapidinho. Fala França. Oi! Saudades do JA na igreja. Feliz de lhe ver aqui. Parabéns. Obrigada, feliz em ver vocês também na tela. Melhorou aí? Vai, mano. Eu até me perdi aqui. Não. Mas, assim, nós vamos ver a pergunta que muitos fazem, né? Mas como é que todas as pessoas elas vão receber a mensagem, né? A gente deu uma pincelada a isso, não lembro se foi na sacudidura, mas como é que todo mundo vai receber essa mensagem? Eu já até ouvi falar que essa luz esse anjo, né, que iluminou com a sua glória, diz que é a internet, né, onde todos os lares vão estar com as TVs ligadas no YouTube, no Face, recebendo a mensagem e tudo mais. Mas, na verdade, mais à frente a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Né? E, Lucas, eu queria realmente, às vezes a gente olha assim para a nossa situação atual e a gente não vê como isso aconteceria, né? Mas semana passada eu estava indo Grande Conflito aqui e estudando um pouco sobre como foi o movimento do Advento na época lá do desapontamento, né? Uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. E a irmã White dá um exemplo aqui do que aconteceu lá na Escandinávia. Então ela fala assim, olha, muitos pregadores começaram a anunciar a mensagem, mas o clero da igreja, a liderança maior da igreja, ela se opôs a isso. E o que a igreja fez? Ela mandou prender os pregadores. E aí, o que aconteceu em seguida? O que Deus fez, né? Deus começou a suscitar crianças para pregar o evangelho na Escandinávia. E aí ela fala aqui que elas tinham entre 6 e 8 anos. Eram crianças comuns, mas quando elas se levantavam para pregar o evangelho, elas chamavam o povo a obedecer à lei de Deus, né? Elas se levantavam no meio das praças
E as pessoas que começaram a ouvir a mensagem, elas foram levadas a querer estudar a Bíblia e realmente ver se essa mensagem estava certo. E assim, já era sobrenatural, né? O fato de uma criança de 6 anos estar pregando o evangelho. Então a gente vê assim, Deus ele está mostrando aqui que essa mensagem ela realmente vai alcançar toda a terra, né? A gente pensa que isso vai acontecer pelos nossos meios. A gente pensa, agora vai dar certo, porque a gente tem a TV, a gente tem pregadores instruídos, tem doutores e tal. Mas ainda que tudo isso se perca, né? Se quem mandar no mundo no futuro mandar aprender todo mundo, e aí? Deus pode levantar as crianças, Deus pode botar uma mula para falar, como ele usou lá com Balaão, né? Olha, quando Jesus nasceu, os magos foram lá visitar Jesus. Eles não eram israelitas. Como é que eles sabiam? Porque lá no meio da sociedade deles tinha um livro lá e eles estudavam esse livro e o Espírito Santo foi lá e falou com eles. Então Deus ele realmente tem inúmeras formas de fazer isso. Eu queria comentar aqui para a gente um pouco da abrangência do autoclamor. Já até debati em algumas outras situações com o Lucas essa questão do termo Babilônia no Apocalipse. No Apocalipse 17, a gente tem, né, o anúncio da grande Babilônia, aquela prostituta que está escrito lá na testa, Babilônia. No Apocalipse 14, a gente tem o primeiro anúncio, caiu Babilônia. E aqui no Apocalipse 18, a gente tem mais uma vez o anúncio em potente voz, né? Caiu Babilônia. A quem se aplica isso, né? Muitos acreditam que Babilônia, no Apocalipse, é uma referência à Igreja Católica, e só, especialmente por causa de Apocalipse 17. Só que, ao estudar aqui, eu tenho percebido que o termo Babilônia, ele é um pouco mais amplo do que esse sistema, dependendo do contexto em que ele está inserido. Aqui no livro Grande Conflito, estou com o livro impresso aqui em mãos, página 382 e 383. Fala assim, ó. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações, no plural, organizações religiosas que se corromperam. Visto que a mensagem segue a advertência do juízo, ou seja, a primeira mensagem angélica, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. E aí ela pergunta, e em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, o que a irmã White ela nos explica aqui com esse texto? Que Babilônia, no Apocalipse, não é só uma referência ao sistema católico. A segunda mensagem angélica ali, caiu Babilônia, irmão White aplica especialmente às igrejas protestantes, que estavam todas envolvidas ali no grande movimento do Advento. Para aqueles que não sabem, o movimento do Advento ele foi algo mundial, não foi algo só com Miller, ali nos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos, muitas denominações, igrejas protestantes se uniram, só que depois do desapontamento, em vez de o povo caminhar para avançar estudando a palavra, muitas igrejas voltaram à sua antiga condição e acabaram não crescendo espiritualmente. Por isso vem a mensagem, caiu Babilônia. Então, em Apocalipse 14, verso 8, caiu Babilônia, e Apocalipse 18, verso 2, a potente voz, caiu Babilônia, é uma aplicação feita às igrejas protestantes. Ela diz aqui, ó, o convite, sai dela, povo meu, ela fala, a maior parte dos filhos de Deus se encontram, sem dúvida, nas igrejas que professam a fé protestante. Essa mensagem aqui, caiu Babilônia, começou, como a gente falou no início, a ser pregada a partir de 1844. E ela fala aqui, olha, a Igreja Católica, a Igreja de Roma, já está caída há séculos, há muito tempo. Então, essa mensagem aqui aplica-se especialmente a essas igrejas. Porque, apesar de serem protestantes, ela também está dando o vinho de Babilônia.
Quando elas ensinam que o dia a ser guardado é o domingo, ela está vendendo para o mundo vinho de Babilônia. Ela está cumprindo o papel de ser as filhas da grande meretriz lá de Apocalipse 17. Então, esse chamado aqui também se aplica para elas. Tudo bem. Aqui, uma das características, né? Eu acho que o Guto está acompanhando mais no livro Eventos Finais aí. Eu vou dar algumas outras citações, mas aqui também tem no Eventos Finais essa citação. Servo de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-á de um lugar para o outro a fim de proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se, né? Então, realmente vai haver um poder dentro do povo remanescente, né, do povo cristão, verdadeiro, fiel ali aos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, assim como Satanás também ele vai produzir essa mesma falsa reavivamento no mundo cristão, no mundo evangélico, né? E aqui no final do texto fala: assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se, certo? E aí a gente vai voltando aos poucos à parábola das 10 virgens, né? Onde vai haver também, tem a outra parábola do joio e do trigo, aonde começa a haver o quê? A separação do joio e do trigo, daqueles que estão verdadeiramente se preparando, né? Estão buscando o poder do Espírito Santo, e aqueles que estão vivendo levianamente, estão com um pensamento de que quando sair decreto, quando Jesus voltar, quando estiver pouquinho perto, quando começar a ouvir os rumores que o decreto dominical está para ser assinado, aí eu vou me voltar para Deus, né? Mas como a gente viu, o atalaia lá da parábola, quando ele disse: eis o noivo, as virgens, as 10 virgens, elas se acordaram, né? Só que 5 delas viram que estavam sem azeite, e elas foram atrás do azeite. E nesse que elas foram atrás do azeite, já era, porque as outras já estavam preparadas, o noivo passou, levou as 5 que estavam preparadas, entrou na boda e já era, né? Então, a importância da gente estar preparados, ok? Para que nós possamos estar recebendo essa chuva ceroja, para a gente dar o alto clamor àqueles que estão, que são os nossos entes queridos, os nossos amigos, e as pessoas que a gente não conhece, para a gente dar esse boom na mensagem. Aí eu vou entrar aqui numa questão que muitas pessoas esquecem. Olha só, nós vamos ter uma ajuda muito grande, né? Olha só, haverá muitos conversos entre os judeus, e esses conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor e fazer no deserto o caminho direto para o nosso Deus. Judeus conversos hão de ter parte importante a desempenhar nos grandes preparativos a serem feitos no futuro para receber a Cristo, nosso príncipe. Nascerá uma nação em um dia. Como? Por homens que Deus designou se converterem à verdade. Ver-se-á primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Cumprir-se-ão as predições das profecias. Outro texto aqui que Ellen White fala o seguinte: há uma poderosa obra a ser feita no mundo. O Senhor declarou que os gentios serão recolhidos, e não somente os gentios, mas os judeus. Há entre os judeus muitos que serão convertidos, e por meio de quem veremos a salvação de Deus sair como lâmpada ardente. Há judeus por toda parte,
e a eles deve ser levada a luz da verdade presente. Há entre eles muitos que virão para a luz e que proclamarão a imutabilidade da lei de Deus com admirável poder, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter judeus, né? Lembra daquela pergunta que eu fiz? Quando saiu o decreto dominical, os judeus que não aceitaram Cristo, eles vão aceitar, eles vão receber a marca da besta, ou eles vão ficar com seus princípios da guarda do sábado, né? Porque eles não abrem mão disso. Aqui está uma resposta. Muitos dos judeus espalhados por todo o mundo ouvirão essa mensagem que nós vamos dar e eles virão para Cristo e se juntarão a nós nessa obra. Outro texto aqui. Aqui. Quase inconscientemente, ergueram-se barreiras no caminho reto e estreito. As salvaguardas que falsos pastores têm lançado em torno de seus rebanhos tornar-se-ão em nada. Milhares virão para a luz e trabalham para difundir a luz, ok? Então, nós vamos pregar, sai dela povo meu, e aqueles fiéis que estão em outras denominações, eles virão e se juntarão a nós, ok? Aí, olha o que a continuação do texto fala. Os seres celestes unir-se-ão com os instrumentos humanos. Assim, animada, a igreja levantar-se-á e resplandecerá, pondo todas as suas santificadas energias no combate. Assim se cumpre o desígnio de Deus. Recuperam-se as pérolas perdidas, né? Então, eles vão ouvir a mensagem e vão lembrar, né, de uma mensagem já pregada para eles, de um livro, aquele livro da esperança que foi entregue. Tem um outro texto, está me vindo à mente agora, mas tem um outro texto que mostra que muitas pessoas elas serão convertidas por livros que são entregues, né, por compositores, e hoje a gente vê, né, as publicações que são entregues anualmente. Eu acho que está aqui esse texto. Em breve fará Deus grandes coisas por nós, uma vez que estejamos humildes e crentes aos seus pés. Mais de 1000 se converterão brevemente em um dia, a maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencidos através da literatura de nossas publicações, né? Tem um outro texto mais claro que ela fala que os livros, né? Os livros que são deixados nas prateleiras ali dos descrentes da verdade, mas eles são fiéis a Deus, né? Esses livros, eles meio que brilharão ali, as pessoas elas vão procurar resposta nesses livros, e esses livros que nós entregamos para elas também vão pregar, né? Então, nós vamos ter judeus nos ajudando, nós vamos ter os santos anjos nos ajudando, e nós vamos ter aqueles que estão vindo das outras denominações que vão se juntar a nós e vai terminar essa obra. Então, veja que é por isso que no verso 1 aqui fala que esse outro anjo iluminou toda a sua terra com a sua glória, né? Porque os nossos rostos, eles brilharão, né? Como o texto fala, os nossos rostos brilharão e nós vamos iluminar a terra com o poder de quê? Com o poder do Espírito Santo. Isso. Deus usará métodos, né? Muito que vão nos surpreender. O Arthur queria fazer uma pergunta, pode falar aí, mano. Eu também quero falar depois, perguntar mais. Tá. Em 1844, Cristo ele saiu do santo para o santíssimo, né? Ele Sim. começou o julgamento, né? Então, quando a pessoa se desperta, quando acontecer o fechamento da porta-graça, não haverá mais salvação, né? Pois todos já foram julgados, né? Exatamente. Beleza. Então, e quem já foi julgado nesse tempo que Cristo já está lá no Santíssimo fazendo isso? Como é que é feito esse meio de
quem já foi julgado e quem ainda está para ser julgado? Muito boa pergunta. Lucas, tu quer dar uma pincelada aí que eu vou procurar um texto aqui rapidamente? Eu Peraí. sinceramente não entendi direito, ou entendi Ele no... quer saber, ó, o julgamento já começou em 1844. Ele quer saber uma pessoa que aceita lá no finalzinho, lá no alto clamor. Como é que vai ser para julgar ela? Vai ter tempo para isso? Como é que vai ser? É isso, Arthur? No alto clamor, É assim, ó, tá, deixa eu explicar de novo. Em 1844, Jesus saiu do santo para o santíssimo. Ele começou a fazer o julgamento dos seres humanos, né? Para perdição eterna ou para vida eterna. Quem vai ser, no final do fechamento da porta da graça, quem já foi selado para perdição ou para a vida eterna, ainda vai ter tempo de ser salvo ou não? Como é que funciona esse tempo? Por exemplo, se o nosso nome já passou e já foi julgado, como é que se torna esse tempo para você ser salvo ou não ser salvo? entendi. Então, o julgamento ele começa pela casa de Deus, né? Uma coisa interessante, deixa eu só ler aqui rapidinho. Só os mortos foram julgados desde 1844 ou não, né? Então, o julgamento ele começa pela casa de Deus, certo? Todos aqueles que estão sendo aceitos, aqueles que aceitam a graça e Cristo, eles estão sendo escritos no livro da vida. Aqueles que não aceitarem, qual é a condenação dele? Desde quando eles pecaram, todos nós, quando nós pecamos, nós já somos, quando a gente passa a ter essa atitude de pecado, né? Isso aí já vai ser um outro tema, mais complexo ainda, mas todos nós já somos condenados à morte eterna, certo? A menos que eu aceite a Cristo como meu Salvador, eu continuo estando condenado à morte eterna. É por isso que o julgamento ele começa pelo quê? Pela casa de Deus, né? E o que é esse julgamento? São os nomes. Aliás, nesse julgamento, que é o juízo investigativo de 1844, até o fechamento da Porta da Graça, tudo está sendo anotado, ok? Só que os santos estão sendo anotados no livro da vida do Cordeiro, né? Os nomes daqueles que aceitam a Cristo estão sendo adicionados lá. Aqueles que não estão sendo, os ímpios, por exemplo, que estarão perdidos, está sendo anotado as suas ações, certo? Para quê? Para que no milênio, a gente vai estudar isso mais à frente ainda, para que no milênio seja comprovado o porquê que ele não se salvou, certo? Então, nós estamos sendo julgados hoje, certo? Nosso nome é colocado no livro da vida do Cordeiro e quando nós estivermos na chuva serôdia, nós que já conhecemos a verdade, nós praticamente ali, nós estamos sendo, na chuva serôdia, nós estamos sendo selados pelo Espírito Santo, certo? Dali em diante, nós não vamos retroceder, ok? Todos aqueles que se prepararam até esse momento não vão retroceder, vão ser selados pelo Espírito Santo e estão salvos, ok? Porém, aqueles que não receberem a chuva, aqueles que optarem pela marca da besta, estarão sendo que já estão condenados à morte. Eles não vão se voltar para Deus, porque um momento de se preparar era antes. É esse o momento. Quando chegar nessa reta final, quem não estiver preparado, já era. Só que aí o que acontece? Vai sair o autoclamor, muitas pessoas que estão em outras denominações, elas já estão se preparando, elas têm a sua comunhão. A única coisa que falta para ela é um discernimento da marca da besta para o selo de Deus. E ela vai ter que decidir. Mas como ela vai ser orientada pelo Espírito Santo, pelo preparo que ela teve, ela vai aceitar a mensagem e ela vai optar pelo selo de Deus, ela vai rejeitar a marca da besta. Eu não sei se eu consegui explicar essa situação, sendo que lá no milênio
os livros vão abrir somente para demonstrar para todo o universo por que fulano de tal ele se perdeu. Okay? Eu complemento aí a resposta do Lucas. Seguinte, ele citou aí a passagem que o julgamento começa pela casa de Deus, né? 1 Pedro 4,17. A irmã White, ela fala assim, ó, em 1844, como o Arthur falou, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Até aí, beleza. Aí essa informação aqui é importante, ó. O caso dos justos mortos tem estado a passar em revista diante de Deus. Quando esta obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Eu li esse texto aqui essa semana. Então, olha só. O juízo de Deus começa pelos justos que morreram desde Abel, primeiros mortos, né? Os justos, os filhos de Deus. E quem é esse que são julgados? Todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. É esse que é julgado. Quem nunca aceitou, João 3,17 fala, ele nem é julgado, já está condenado. Porque o salário do pecado é a morte e Cristo é o único caminho para a salvação. Ok. Então, começa pelos mortos, e aí, conforme o tempo vai se aproximando do fim, Deus ele vai pronunciar a sentença e a pessoa só é selada depois que ela toma a decisão final dela. Hoje, uma pessoa ela é selada quando ela morre, né? Ela morreu, acabou o tempo de escolha dela, ela é selada para salvação ou para perdição a partir da luz que ela tinha e como ela viveu a partir disso. Nesse momento aqui final da história, Deus, em sua extrema capacidade, e aqui a gente está falando de alguém que vive fora do tempo. Eu acho que aqui é onde fica a nossa dificuldade. A gente pensa assim, poxa, vamos pensar aqui que serão 7 bilhões de pessoas. Aí a gente tem 5 bilhões de pessoas aceitando o chamado no alto clamor, né? Por exemplo, como é que Deus vai julgar em tão pouquinho tempo ali e selar todo mundo nesse curtinho espaço? Então, a gente precisa entender que a gente está falando de alguém que está fora do tempo. Se Deus quisesse julgar todos os mortos e todos os vivos em um segundo, ele conseguiria. Então, a dificuldade é que não está na questão do tempo. O entendimento que a gente precisa ter é que uma pessoa ela só é selada quando ela morre, certo? E aqui, nesse momento final que a gente está falando, nesse cenário escatológico aqui, a pessoa ela vai ser selada, quem enfrentar decreto dominical e tal, a partir do momento que ela fizer a escolha dela entre obedecer à lei de Deus, permanecer fiel ao sábado, ou não. Então aqui é cravado, né, a sentença sobre ela. E aí Deus, nesse rápido momento, ele julga, e aí por isso o juízo não termina aqui, né? O juízo ele se complementa durante o milênio. É uma segunda fase do juízo para comprovar como as sentenças divinas elas foram corretas em todos os casos. Aqui tem um texto de Ellen White, foi escrito em 1900, né? Só para concluir o que o Guto falou aí, corroborar aí. O juízo dos mortos começou em 1844, e quando esta obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Quão logo o juízo sobre os vivos começará? Foi feita a pergunta para Ellen White, né? Ela falou, breve. Ninguém sabe quão breve passará ela, a obra, né, aos casos dos vivos. Embora nós não saibamos quão breve, sabemos que a grande obra do juízo dos vivos está para começar, né? Então, com certeza, eu acredito que já tenha começado, né? E nós não sabemos o momento que nossos nomes vai passar. Eu, para ser muito sincero, eu não sei como funciona, né? Mas como o Guto falou, esse juízo, né, os livros sendo anotados e tudo mais, não é para ele julgar, né? Na verdade, não é para ele tomar uma decisão, na verdade. É para que no milênio, no exato momento ali, ele possa comprovar para todo o universo, deixar as claras, né? Porque um processo jurídico tem que ter essa transparência, né? Então, a decisão dele, como ele faz, sinceramente, eu prefiro não cogitar, né? Mas tudo está sendo anotado, tudo tem a sua metodologia para que um dia ele possa comprovar de uma vez por todas
né, que ele foi o mais justo, ele é justo no seu julgar, né? Ei, Então, Lucas, e aqui entra, mais especificamente, eu relembrei a pergunta do Arthur, que ele quis perguntar, né? É julgamento dos vivos. Aí vamos dizer que hoje chegou o dia de julgar o meu nome, lá no juízo. Né? Aí hoje eu estou na igreja, pinta de crente, que tal, bonzinho, poxa, esse daí merece salvação, aí selo de Deus. Aí daqui a 2 anos sai o decreto dominical, aí eu nego ao Senhor, mas aí eu já recebi o selo de Deus lá, né? Já tô salvo, não me perco mais. O Deus, quando ele me julga, ele julga o que eu fiz até hoje e o que eu ainda vou fazer. Aí entra justamente nessa questão que tu falou aí da metodologia divina, né? Então, eu penso, e aí é especulação, mas partindo da lógica que Deus ele tornou inerente a cada ser humano. Que Deus ele não pode desprezar, ainda que eu seja julgado hoje, ele não pode desprezar o que eu ainda farei no futuro. Tanto para aqueles que vão se entregar a ele, quanto para aqueles que vão se afastar dele. Então, como ele vai fazer isso, isso aí é muito da metodologia de Deus. Isso aí que comentaram, a onisciência divina, eu também penso que está incluso nisso daí, né? Olha, Gutenberg hoje está na igreja, mas ele é perdido, selo da besta nele, né? Digamos assim, porque ele vai se afastar. E todo mundo fica meio assim, quem sabe aí lá no futuro fica comprovado. Não sabemos, né? Se é isso ou se é aquilo que eu falei anteriormente. Deus, como um ser além do tempo, ele julga todo mundo ali em milésimos de segundo, e aí todo mundo é selado. Essa parte aí realmente seria muito especulativo da nossa parte. pois é, quem é esse iPhone aí, né? Eu acho que é minha mãe. É? Eu acho. Falaram no tempo da sacudidura, né? No estudo da sacudidura que ela já começou, né? Tem um outro texto aqui que eu queria ler para vocês também. Muitos apóstatas voltarão, né? Quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro. Empregar-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos. E muitos dos que se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande pastor. O povo de Deus unir-se-á, apresentando frente unida ao inimigo. O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará ao mundo que estivemos com Jesus e dele aprendemos. Então a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e a terra inteira será iluminada com a sua glória, né? Então, aqui fala que muitos que apostataram da fé, eles voltarão. E nós estudamos sobre a apostasia, certo? Como é que acontece isso? Alguém quer responder aí? Aquela grande apostasia que houve, eles vão retornar nessa mensagem do autoclamor. O que vocês acham? Seja bem-vindo, Antônio Matos. Repete a pergunta aí, Lucas. Aqui fala que muitos que apostataram, né, eles vão retornar na mensagem, nesse autoclamor. Nós estudamos sobre a apostasia, sobre a sacudidura, né? Essas pessoas que foram sacudidas e saírem e apostatarem da igreja, nessa sacudidura, elas vão retornar nesse autoclamor? Alguém quer falar? Levantar a mãozinha aí. Bate-papo. Deu de uma. Estou achando o seu Alfonso muito quieto hoje. E aí? Queridos, cadê? Opa, Ellen. Para o autoclamor tem que haver um preparo, por isso creio que não. Fábio,
quem foi sacudido vai voltar no alto clamor? Essa é a pergunta. Brenda crê que não. É isso aí mesmo, Fábio. Essa é a pergunta. Então, quem são esses de quem Ellen White está falando? Das outras igrejas? Os grandes perseguidores dos crentes? Os ex-adventistas. Os mártires. Muito bem, olha só. Aquela sacudidura, ela é uma sacudidura definitiva, certo? Quem não tem compromisso com Cristo, quem não tem relacionamento com Cristo, elas vão sair para não voltarem, ok? Elas vão sair para que outros venham, aliás, elas vão sair e outros vão vir para tomar seus lugares, certo? Esse retorno desses apóstolos aqui são aqueles que já saíram, mas conhecem a verdade, né? As mães que oraram, os pais que oraram tanto, filhos que oraram por pais, são esses que vão retornar. Eles têm uma certa convicção, ok? Mas eles vão ouvir esse autoclamor e eles vão retornar, tá bom? Eu só abri isso aqui para a gente não confundir com a grande sacudidura, a grande apostasia, certo? Então, outros vão ouvir essa mensagem, aqueles que já conhecem a verdade, certo? Eles vão retornar para os braços de Cristo, eles vão tomar uma decisão, tá bem? Era só isso aí que eu queria falar sobre essa Eu posso... situação. Pode, minha senhora. Fala. Assim, pelo que a gente já leu, eu acredito, dos estudos que a gente fez, eu acredito que a sacudidura é antes do autoclamor, porque justamente vai vir para separar nós que estamos na igreja ali praticando, realmente ou não vai ser tirado aqueles que não têm o preparo. E o autoclamor vem para os de fora, que é como o Guto falou mais cedo, né? As pessoas que estão lá em outras igrejas, em outros apriscos, vão ouvir esse chamado, e eu acredito que esse é um chamado muito especial, e eles vão se unir a nós. Então, assim, é a minha humilde opinião. A gente lembra, por exemplo, da analogia que é a questão da chuva serôdia, né? Olha, quando a gente estudou lá, a gente viu que a chuva temporã é algo que vem caindo constantemente, ou seja, alguém que está recebendo nutriente da parte de Deus, né? E isso tem que ir produzindo algo nele. A chuva serôdia, ela vem para completar aquilo que já vinha sendo feito antes. Então, se a pessoa hoje ela não está avançando de luz em luz e tal, quando a chuva serôdia cair, não vai produzir efeito, porque precisa ter um nutriente ali dentro do grão para que ela possa amadurecer, entende? Então, essa analogia que o Senhor faz da chuva temporã e da chuva serôdia é perfeita para a gente entender essa questão da sacudidura. Então, cai chuva serôdia, vamos colher, pessoal. Joga para cima, e aí, se a pessoa não fez a preparação antes? Não tem conteúdo, o vento bate e leva, certo? E aí, depois dali, não tem mais uma outra chuva, não tem mais uma outra plantação. Se você vê Apocalipse 14, depois que as 3 mensagens angélicas são pregadas, procure na sua Bíblia depois. Depois que prega as 3 mensagens angélicas, tem uma 4ª voz que vem do céu, não é uma mensagem pregada na terra, é uma mensagem do céu que diz assim, ó, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, quem morreu ali naquele período para frente, ele é bem-aventurado. Por quê? Vai participar da ressurreição especial. É uma mensagem vinda do céu. Em seguida, você vai ver na sua Bíblia lá que vai falar sobre a ceifa e a vindima. O que é a ceifa e a vindima? É a volta de Jesus. A ceifa é a colheita dos salvos
e a vindima são aqueles que são colhidos para ser pisado no lagar da ira de Deus, os perdidos. Ou seja, gente, é volta de Jesus. Então, o tempo de preparo realmente é agora. Quando o alto clamor for pregado, se a pessoa não se alimentou, não recebeu a chuva serôdia, não há mais o que se fazer por ela. Entendem? Então, realmente, é nesse caminho aí que a gente estava comentando mesmo. E aí... É isso que... Pode falar. Alguém falou? Pode falar. Ela perguntou aqui, né? Então, seriam os que não passaram pela sacudidura, então, né? Lembrando que essa sacudidura é entre o povo de Deus, ok? Segundo, essa chuva serôdia, esse alto clamor, é sobre aqueles que têm a verdade e vai proclamá-la, né? As 3 mensagens angélicas, certo? Então, nós vamos ter vários tipos de pessoas que vão se converter. Aqueles que já conhecem a Deus, certo? Que têm um relacionamento com Ele, só que estão em outros apriscos que não conhecem plenamente a verdade. Nós vamos levar a verdade plena para elas, certo? Vai ter aqueles que não fazem parte de denominação, de nenhuma igreja, ok? Mas elas vão receber a mensagem e vão ser convertidas também. E vai ter aqueles também que saíram por algum motivo e tudo mais, elas também vão ouvir a voz e vão voltar para o seu aprisco, vão ouvir a voz do seu pastor e vai voltar para o aprisco, ok? Essa é uma questão muito importante. Já aqueles que passarem, já conhecem a verdade, é justamente a questão do joio, certo? É a questão do joio. É o joio saindo. Por que eles não vão voltar? Porque eles são joio, eles não são trigo, tá bom? É por isso que eles não vão voltar. Porque nesse fechamento é justamente a igreja pura, a igreja que se preparou, é trigo agora. Nesse momento vai ser só trigo. E daqui para o final, a gente vai receber vamos sofrer angústia e tudo mais até Cristo voltar, tá bom? Então vai haver essa separação. Vai começar a sair aquilo que não presta e vai continuar aquilo que é genuíno, certo? Muito bem. Vamos para a parte final, né? Eu acho. Eu queria deixar agora uma mensagem que agora afeta o nosso presente. Entendemos o que é autoclamor, entendemos o que vai acontecer no futuro, aonde que isso vai ser pregado e o que vai ser pregado. A questão que implica para a gente agora é o hoje, pessoal, é o presente. A gente acabou de falar aqui. Rapidinho. Uhum. Depois de você, a gente vai abrir para quem tiver alguma pergunta para fazer, para a gente finalizar com a pergunta, tá ok? Aí você pode... Tá bom. Beleza. Então, assim, a gente está vivendo o tempo presente e a gente falou aqui sobre a questão de receber a chuva temporã, fazer um preparo a partir de hoje. E aqui, no capítulo sobre o autoclamor, a irmã White fala assim, ó, chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e perante milhares de pessoas por causa do nome de Deus, e cada um terá de apresentar a razão de sua fé. Precisamos, portanto, estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. Ontem eu estava participando de uma live e eu perguntei das pessoas por que elas são cristãs. E algumas falam assim, porque eu creio na Bíblia. Eu perguntei, irmã, essa é a única evidência que a senhora tem? E se um dia provarem para a senhora que a Bíblia foi alterada, vai embora toda a sua fé? E aí ela falou, não, mas é porque eu acredito mesmo. Eu falei, então a senhora acredita com força, né, irmã? A senhora crê bastante mesmo. Aí depois eu perguntei eles por que eles são adventistas. E alguns falaram assim, não, é porque eu fui para a igreja e eu me senti bem lá dentro. Esse é o motivo porque a gente é adventista, né? Qual é a missão da igreja? E muitas pessoas não souberam responder, entendem? Então, nós precisaremos, no futuro, se quisermos permanecer leais ao Senhor, precisaremos apresentar a razão da nossa fé. Precisamos conhecer por nós mesmos por que cremos naquilo que dizemos que cremos. Ela fala, muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas.
Os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar as razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Que ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de pregar do sagrado povo. Não sabemos o que Deus pode esperar de nós. Meus irmãos, eu sempre aconselho, vamos refletir sobre nossa vida. Nós precisamos aproveitar o tempo de paz para nós nos prepararmos. Não é porque a gente não prega, como ela falou aqui, que a gente não tem que estudar para saber a razão de nossa fé. A gente não sabe que Deus pode esperar de nós. Imagine, a gente está fugindo e você acabou sendo o último da fila e você foi pego. E aí você é levado lá para o tribunal para você defender sua fé. Ali é só você e você, com a ajuda de Deus. Entende? Então, nós precisamos estudar para conhecer por nós mesmos, aproveitar o tempo de paz que estamos tendo. Hoje a gente ainda tem a oportunidade de ter a Bíblia na mão. Tem país que isso já foi proibido. Há anos atrás, há 2 anos atrás, a Arábia Saudita proibiu carregar a Bíblia na mão. Entende? Então, aproveitemos o nosso tempo. Que a gente possa refletir sobre como a gente tem aproveitado e de que forma as lives que nós estamos fazendo aqui, os estudos que temos feito, têm influenciado positivamente ou não da nossa vida, que tipo de impacto isso tem trazido. Então, que nós possamos lembrar, participar do autoclamor depende das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Precisamos nutrir o grão, experiência real com Deus todos os dias. Que nós possamos refletir sobre isso. Muito bem. Alguma pergunta aí para a gente concluir? Eu tenho um texto aqui interessante. Bem, como ninguém fez, né? Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Também está em eventos finais, né? Olha só que interessante. Voltando lá para o que nós falamos sobre a questão da segunda voz, que ela foi dada de uma forma baixa, né? Sem muito poder, e ela vai vir com uma potência, juntamente com a voz do terceiro anjo também. Okay? O poder que tão eficazmente sacudiu o povo no movimento de 1844, né, da parábola das 10 virgens, lá o Atalaia, revelar-se-á outra vez. A mensagem do terceiro anjo sairá não em um murmúrio, mas com grande voz, ok? Durante o autoclamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda a cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão abundantemente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda parte, né? Então, essa verdade presente é o quê? São as mensagens, as 3 mensagens angélicas, que elas são de suma importância. Agora, uma pergunta para reflexão. Quantos têm, em suas reuniões, nos seus encontros com os amigos, ou até mesmo na família que não conhece a verdade, quantos têm pregado essas mensagens, essas verdades presentes, né? Você tem tomado tempo para estudá-las e se preparar? Você tem levado essa mensagem de salvação às pessoas, ok? Como o texto fala aqui, que essa mensagem, esse avivamento, ele vai acontecer nos últimos dias, né? Assim como houve em 1844. Eu não sei se alguém deixou de assistir aquele filme Como Tudo Começou. Nossa, a gente fica assim com o ser cheio de esperança, vendo que aquele povo eles
venderam tudo, estavam prestes, convictos de que Cristo estava voltando naquela data, né? E ali, pessoas zombando, a gente estava até conversando no grupo, pessoas zombando delas e tudo mais, mas elas estavam convictas de que Jesus voltaria naquele tempo, certo? Só que o que aconteceu? Quando ele não veio, né? E justamente as virgens ali, prefiguradas naqueles que estavam esperando, quando eles viram que não era a volta de Cristo, algumas, aquelas que tinham o azeite, continuaram ainda estudando sobre os acontecimentos, sobre a verdade. Aqueles que não tinham azeite saíram, né? Saíram do caminho e quem continuou foram aqueles que estavam com azeite. A mesma coisa vai acontecer já para os nossos dias, para os dias finais, né? Nós estamos pregando, a igreja está pregando, a igreja está se preparando, a igreja que eu falo, alguns, né, que o Espírito Santo ele não vai cair na comunidade adventista, por exemplo, vai cair na vida de pessoas que estão se consagrando. E, mais uma vez, assim como o Guto ele bateu na tecla, e eu bato de novo na tecla, o que nós estamos fazendo nesse tempo que hoje nós temos tempo, né? Hoje nós temos motivos além daqueles do nosso corre-corre, para quê? Para a gente buscar a Deus, ter esse convívio com Ele, essa comunhão. Queridos, se nós hoje estamos tendo dificuldades para isso, para termos essa comunhão com Deus, quando as coisas voltarem ao normal, será pior. Nós não vamos conseguir dar continuidade, né? A não ser que você, sei lá, clame mesmo a Deus para que Ele lhe salve e seja de coração. Mas, para reflexão, se você não está conseguindo fazer isso agora, então é hora da gente começar a rever a nossa situação espiritual e começar a clamar a Deus por misericórdia e salvação e poder do Espírito Santo para que ele possa concluir a obra dele em nós. Porque senão nós vamos ser pegos desapercebidos, né? O alto clamor vai ser dado e nós não faremos parte disso e aí será tarde demais. Que realmente possamos nos preparar para esse grandioso dia, o tempo de selamento, o tempo da chuva serôdia e dar esse último sonido, né? Em bom tom, no tom certo, para que as pessoas elas possam voltar para Cristo, se voltar para a verdade de Deus. Okay? Vamos orar então. Pode orar, mano. Vamos orar. Estaremos lá no grupo do WhatsApp. Se você foi convidado por alguém e não está no grupo, e nós estamos dando algumas informações, passando alguns materiais lá, interagindo só sobre estudo profético, peça o nosso contato, peça para você ser adicionado lá, que a gente vai fazer isso para você. Ok? Oremos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Criador e nos confiaste essa maravilhosa obra dos últimos dias. Mas sabemos, ó Pai, que fomos chamados não somente para Te aceitar, mas fomos chamados, ó Pai, para morrer por Ti, para morrer pelo Evangelho, para sermos torturados, o que for, ó Pai, da Tua vontade para nossas vidas, que nós possamos ter a ciência, ó Pai, de que tudo nós podemos em Ti. E seja feita a Tua vontade em nós, ó Pai. Prepara-nos para o Teu reino eterno. Prepara-nos, Senhor, para esses últimos dias, para que venhamos realmente, ó Pai, estarmos armados com a Tua armadura, e possamos estar, ó Pai, munidos com a Tua munição, que é a palavra de Deus, a Tua espada, para que venhamos, ó Pai, quando entrarmos em contato com as pessoas, quer sejam conhecidas ou não, possamos falar de tal maneira que possamos ser imbuídos pelo Teu Santo Espírito e possamos ser, ó Pai, ouvidos e atendidos, ó Pai. Não porque o Lucas, o Guto está falando, mas que é porque o Teu Santo Espírito está falando por nós e Cristo está fazendo esse convite através dos Teus instrumentos humanos. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai. E ajude-nos, ó
Pai, nesses últimos dias, para que venhamos terminar a tua obra e seja feita a tua vontade em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada dia posso ver, perceber em ser